Nós estamos com o senador Carlos Viana, que conversa aqui ao vivo com a gente sobre a proposta de mudança na escala e de que maneira o senador traz esse olhar. Também aqui falando, claro, da PEC alternativa, protocolada pela oposição no Senado. Senador, obrigada pela gentileza. A gente está aqui fritando a cabeça para conseguir entender as propostas, os acréscimos, o que pode mudar, o que pode não mudar. Bem-vindo, senador. Passo aqui a palavra para Isabel Mega, para começar essa entrevista. Oi, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia para o senhor. Vamos já puxar o gancho dessa ideia de destaque, né, que o senhor apresentou. Por que esse olhar apurado, senador, sobre essas categorias em específico? O senhor acha que é uma ideia que pode encontrar consenso, inclusive, com o governo no Senado? Olha, Isabel, bom dia, Elisa, a todos os nossos telespectadores da CNN. Realmente é um assunto que hoje o Brasil precisa discutir e discutir com a amplitude e as decisões necessárias e importantes. Eu não tenho dúvida de que a escala 6x1 ela será modificada, porque é um assunto que a população quer, mas a preocupação é como nós vamos fazer isso, o prazo em que ela vai ser aplicada e fazermos sem ouvir os setores envolvidos, que são os empresários, os geradores de emprego e de renda no país. É uma responsabilidade muito grande, vocês disseram bem, é uma batata quente, mas o parlamento tem a obrigação de discutir e trazer uma solução ao país que seja equilibrado. Porque o que interessa nessa discussão, gente, é o seguinte: ela vai trazer segurança para as famílias, ela vai garantir que os empregos continuem, ou ela vai trazer, infelizmente, uma série de mudanças, inclusive de demissões no Brasil. Porque da maneira como veio da Câmara, num ano eleitoral, quer dizer, numa decisão populista de se fazer isso sem ouvir o lado empresarial brasileiro, nós podemos gerar o contrário do que os trabalhadores esperam. O que as famílias precisam, que é ter o dinheiro no final do mês para pagar as contas. Num país em que o custo de vida sobe toda semana, as empresas não estão conseguindo fazer investimentos ou estão temerosas do que virá para o ano que vem. Um governo que não controla as contas, uma inflação que não dá sinais de baixar. O juro do Banco Central continua no Copom altíssimo. Nós precisamos ter responsabilidade em pensar. A PEC da jornada por hora de trabalho, ela não inviabiliza a 5x2. Ela cria uma nova forma de contrato para quem tem, por exemplo, 2, 3 empregos. É muito comum nos Estados Unidos. A pessoa tem um part-time e tem um outro trabalho fixo. O Brasil pode abrir para que as empresas contratem. Essa proposta que a oposição trouxe, que vai ser discutida posteriormente. Agora, hoje, essa mudança da 5x2, eu entendo que nós vamos aprovar, isso virá, mas virá, como eu disse, no prazo certo. E eu vejo a possibilidade de que a gente possa melhorar também, corrigir a questão dos trabalhadores de segurança pública e saúde, que há muito tempo demandam uma escala de trabalho diferente e menos estressante como a que temos hoje. Então, a minha proposta, dentro da 5x2, é de que policiais militares, civis, bombeiros, que são pessoas que defendem a vida do outro, protegem a vida do outro, possam também, de uma vez, ter corrigido essa questão da escala. É um debate que nós levaremos às comissões, gente. Mas então, senador Bel, respondida a sua questão? Perfeito. Acho que a gente vai papeando e organizando para poder entender bem essas questões. Então, a energia que o senhor imagina que seja a imprescindível para colocar neste momento é em relação a esse setor de segurança pública e de saúde, é isso? Porque a gente sabe que o debate ele é amplo e que, no fim das contas, pouco provavelmente acabam sobrevivendo todas as defesas para um texto, até porque vai mexer com a vida de muita gente. Então, só para a gente entender e já falar diretamente com quem trabalha com saúde e segurança pública, a ideia é colocar mais energia nesses setores para essa mudança de escala. A minha ideia é que a gente já corrija e já traga no bojo da 5x2 prazo para aplicação, compensação das empresas, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai mudar, mas a questão é que não pode ser de uma hora para outra. E já trazemos para a segurança pública e para a saúde uma escala também proporcional para que no futuro essas categorias tenham condições de continuar trabalhando de forma menos estressante.
Eu vou citar, por exemplo, aqui para vocês, para a gente ter uma ideia maior, a escala de trabalho na Alemanha, por exemplo, que é um país que trabalha muito, um país já rico e cujas horas de trabalho são superiores às nossas. Lá existem categorias que têm contrato de trabalho fixo, químicos, metalúrgicos, trabalhadores em áreas de produção, da metalurgia, por exemplo. Esses contratos fixos têm uma escala própria de trabalho. É o que está acontecendo conosco aqui no Brasil. Hoje, nós temos grandes categorias de trabalhadores que têm um contrato fixo e que serão beneficiados por essa escala. A mesma coisa os servidores da saúde e da segurança que têm um contrato público já determinado. Então, nós estamos falando desse assunto e dessa mudança dessa escala. E vamos criar, a ideia é essa, um outro sistema de contrato por horas de trabalho, como eu disse, sendo discutidos lá na frente. A minha preocupação hoje é que a gente discuta, especialmente da CCJ a partir de amanhã, tempo, aplicação, quando virá, de que maneira virá, para não trazer insegurança às pessoas, para não ter o inverso do que se propõe, e já trazermos novidades para que os estados possam, ao longo desses próximos 2 anos, quem sabe, fazer os concursos e trazer a escala correta para a segurança pública e para a saúde, Elisa. Clarissa Oliveira. Muito bom dia, senador. Obrigada por participar aqui do Live CNN com a gente. Senador, eu gostaria de trazer para a nossa conversa o componente da articulação política do governo federal. A gente tem ouvido muito ao longo dos últimos meses a respeito de como a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está aí contaminada por uma série de disputas e embates. Eu gostaria da avaliação do senhor sobre de que maneira isso impacta na articulação da proposta que acaba com a escala 6x1 no Senado e até onde o senhor acredita que existe um componente ali eleitoral, talvez, como pano de fundo, para discussão dessa proposta no Senado? De que forma que isso pode dificultar ou, quem sabe, facilitar o andamento? Olha, Clarice, você colocou um ponto muito importante que eu toquei rapidamente quando comecei a falar. Esse é um ano eleitoral. O governo está muito preocupado, o governo do presidente Lula, com a queda de popularidade, sustentação do governo, preocupação com as eleições em outubro, e está tomando decisões que estão inviabilizando o orçamento do Brasil. Hoje as nossas despesas estão muito acima da arrecadação, a nossa dívida PIB está já em 81%. Para que o nosso telespectador tenha ideia, quando a ex-presidente Dilma caiu, a dívida já estava em 86% e essa é a previsão para o ano que vem, 86% do PIB, o que inviabiliza, inclusive, os juros, a renovação dos empréstimos brasileiros, uma irresponsabilidade fiscal enorme no ano eleitoral. E colocaram a toque de caixa essa mudança na linha do trabalho, na escala de trabalho, que é importante. Nós precisamos, eu tenho certeza, vai ser aprovada. Ninguém é contra fazer uma mudança para melhorar a vida do trabalhador. Mas o impacto disso, os senadores têm muita clareza, precisa ser avaliado. Nós temos que chamar à mesa de negociação a CNI, nós temos que chamar a Confederação Nacional do Comércio, nós temos que chamar os grandes grupos empresariais que têm milhões de empregos no Brasil, sobre quanto tempo essas empresas precisam para adaptar essa nova escala. Nós não podemos fazer como o governo quer, como hoje a base da esquerda quer, que é a toque de caixa, uma medida que vai mudar essencialmente toda a relação de trabalho que existe há tempos no Brasil. Nós, pensem bem, nós somos um país em desenvolvimento. Nossa economia não avança mais do que 3% ao ano. Quando avança 3%, nós ficamos super felizes. Mas se nós tomarmos decisões hoje no mercado que está estagnado pelos juros, a falta de investimentos, a falta de confiabilidade na economia brasileira lá fora, o efeito pode ser muito pior. O Senado é a casa revisora. Nós temos que ter responsabilidade com o país e precisamos eliminar essa questão do ano eleitoral. O presidente Davi Alcolumbre está certíssimo em que as comissões, todas elas sejam ouvidas, independentemente do prazo das eleições de outubro. Seguimos aqui ao vivo com o senador Carlos Viana. Estamos falando sobre a escala de trabalho das nossas vidas e como é que ela pode vir a ficar após passar pelo Congresso. Isabel Mega. Senador, o senhor foi um dos entusiastas, ajudou na coleta de assinaturas, foi uma das assinaturas
da PEC apresentada por Rogério Marinho, que trata do pagamento por hora trabalhada. Governistas têm uma visão muito crítica em relação a essa proposta, porque eles avaliam que isso pode furar um pouco o que a gente tem em termos de CLT, tem muita gente que vai acabar trabalhando numa escala 7x0. E ao mesmo tempo que o senhor endossa essa proposta, o senhor vem com uma outra ideia que seria ainda mais generosa do que a PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas olhando especificamente para algumas categorias. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que essas duas ideias podem conversar entre si. Olha, Isabel, nossa preocupação tem que ser a qualidade de vida das pessoas e o emprego delas. Nós não podemos tomar decisões como o governo quer, de simplesmente colocar a goela abaixo do país, uma decisão sem a discussão, inclusive com os trabalhadores. Eu tenho para mim que a maioria daqueles que dependem do salário no final do mês já perceberam que há risco em uma tomada de decisões por conta de calendário eleitoral ou por um presidente que, infelizmente, está aí com a popularidade dele em baixa. Nós temos que pensar no futuro do país. E aqui fica muito claro o seguinte: o emprego no mundo está acabando, mas o trabalho não. Observem bem a quantidade de profissionais que nós temos hoje, que trabalham no Brasil, trabalham para empresas nos Estados Unidos, na Austrália, gente da tecnologia. Então, o trabalho vai ganhando uma forma diferente de contratação em todo o planeta. Mas existem as categorias que têm um trabalho fixo, um contrato fixo, inclusive de horários. É como eu citei na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem um trabalho por hora, em que as pessoas que trabalham num part-time, num tempo à parte, podem ser empregadas de diversas empresas, sendo que ela tem um contrato formal. Isso está sendo colocado aqui para o Brasil. Nós vamos trabalhar a escala do 6x1, vamos mudar para 5.2 dentro de um ponto, vamos criar, e eu estou propondo, uma escala especial para servidores da segurança pública e da saúde dentro dessa visão dos contratos fixos, num prazo em que os estados e as empresas possam se adaptar e as famílias não se verem em risco de perderem o salário no final do mês. Observe que nós temos 8 em cada 10 brasileiros endividados. Se nós tomarmos decisões em que as empresas, especialmente os pequenos, comecem a demitir, porque a pressão eleitoral ela se superou, ela sobrepõe-se à questão da qualidade de vida das pessoas e do emprego, nós estaremos sendo irresponsáveis. Essa é a minha preocupação. Hoje o Brasil precisa de uma nova reforma no trabalho, que vai passar por essa questão da escala de trabalho. Contratos fixos em setores que têm grandes contratações e produção contínua. Mas existem também trabalhadores que estão dentro de uma visão de trabalho totalmente diferente, que não há mais fronteira para eles. Esses trabalhadores serão beneficiados pela PEC do Jornada por Hora. Você vai poder contratar uma pessoa por 3, 4 horas por dia, desde que ela tenha, por exemplo, um contrato fixo com outra empresa, como já acontece muito bem no mundo todo. Seguimos aqui ao vivo com o senador Carlos Viana. Senador, aproveitando a presença do senhor, deixa eu trazer aqui o caso Master para a conversa sobre protocolar a abertura de CPI, de que maneira o senhor está também lidando com esse assunto e também já emendando que o senhor já negou irregularidades sobre repasse de emendas, naquele caso dos mais de 3 milhões de reais em emendas parlamentares enviados à organização Oasis, que tem conexão com a Igreja Lagoinha em Minas Gerais. O senhor pode atualizar para a gente esse assunto, por favor, visto que essa caminhada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, inclusive, colocou-se com mais veemência em cima do assunto. Inicialmente, a exigência era de transparência e rastreabilidade em cima das emendas, que o senhor já negou as irregularidades, correto? Elisa, eu não só neguei, como toda a documentação que já está com o Supremo Tribunal Federal mostrou claramente que houve uma narrativa em termos de emenda PEC, emenda PIX, que nunca existiu, né? A esquerda na tentativa de me atacar como presidente da CPI, porque ela não controlou. As minhas decisões foram corajosas, eu enfrentei o sistema, eu enfrentei toda uma série de trabalhos contra a corrupção, não tive medo nenhum de quebrar o sigilo do filho do presidente, do irmão do presidente, porque eram informações que nós tínhamos que dar. Eles viraram até a minha sombra. A única coisa que encontraram foi uma emenda para uma fundação que existe há 31 anos, que presta um trabalho excepcional. A CNN está convidada a visitar lá o trabalho e confirmar se ele existe ou não, que era, acho, básico desde o início.
E o ministro Flávio Dino pediu toda a documentação para as prefeituras e está lá no Supremo. O assunto acabou. Sabe por quê? Porque não há nenhuma irregularidade. E foi a única coisa que eles levantaram contra mim e que, infelizmente, virou uma narrativa sobre isso. Eu não tenho que ficar negando. Eu sou uma pessoa na vida pública hoje. Todas as informações estão lá disponíveis. Nesse caso do Banco Master, eu digo para vocês com muita tranquilidade, tem muito discurso, muita gente querendo CPMI, muita gente falando, mas ninguém quer de fato a apuração, porque envolve gente muito importante. Não tem gente no Supremo que não quer essa apuração do Banco Master, tem gente da esquerda que não quer, porque tem muita gente da esquerda envolvida e os vazamentos são só contra a direita, tem muita gente da direita envolvida. O país exige uma investigação e quer que o parlamento cumpra o papel. Mas, infelizmente, nós temos hoje toda uma série de narrativas e discursos que não evoluem sobre a questão. Mas eu tenho muita confiança de que o ministro André Mendonça ele vai trazer ao Brasil um relatório muito completo em relação a esse caso. Porque o sistema financeiro brasileiro foi alvo, assim como a Previdência, de um grande assalto. O mais importante é investigar. Investigue as minhas emendas, investigue o meu posicionamento, investigue o Banco Master. Agora, lá na frente, quando ficar tudo esclarecido e tudo provado, é preciso trazer também as informações de que nada foi encontrado. Eu acho que esse é um equilíbrio importante na relação nossa hoje da vida pública. E nós estaremos aqui fazendo jus a esse rito de observar e também trazer os esclarecimentos, inclusive sempre abrir essa palavra, visto que nós citamos este assunto aqui, né, senadora, as emendas e tudo mais. Então, sim, é justíssimo que nós tenhamos aqui a palavra do senhor também esclarecendo tudo isso. Obrigada pela gentileza, entrevista ao vivo com o senador Carlos Viana aqui, que já falou também de CPI do Banco Master, o quanto está difícil para sair do papel e essa caminhada em relação à escala, se é 6 por 1, se é 7 por quanto, se é 5 por outra coisa, que a gente vai entendendo como é que vai ficar na prática tudo isso. Senador, muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Clarice Oliveira, obrigada. Isabel Mega também.